Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui no dia 3 de abril de 2021 para mais um Evangelho no Lar, onde rogamos a assistência dos amigos espirituais que nos acompanham todas as noites. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare nesse nosso encontro de corações. Pedimos a Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições e que nos ama profundamente, que nos auxilie a compreender as leis divinas, que faça-nos entender o seu Evangelho, que ensina-nos principalmente a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Que auxilie-nos a reconhecer e corrigir as nossas falhas, as nossas imperfeições. Que nos dê a força e a coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionar as nossas dificuldades. Que mostre-nos o caminho da persistência para evitar o desânimo, para evitar a lamúria. Mostre-nos o caminho da caridade para evitar o egoísmo e possamos dividir os benefícios que recebemos todos os dias com todas as pessoas da nossa vida. Enfim, que Deus nos auxilie a sermos merecedores do Teu amor. Agradecemos tudo que temos. Essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, nesta corrente de luz. E o nosso estudo hoje é muito importante, como todos, trata referente ao capítulo 16, item 14, que trata dos desprendimento dos bens terrenos. É uma lição de Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Então nós vamos estudar hoje o item 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. E somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruir as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário.
Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo por sua vez que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esquecei que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, cobrindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais de economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinai-lhes a sê-los para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante, com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho, a gente sabe quanto custou, nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posse carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna, que é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito.
Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mãos cheias na satisfação de uma fantasia, não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova Ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir desta maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus vos-la dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, enviastes-me um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus.
Que lição maravilhosa, meus queridos irmãos, porque nos ensina que a gente deve dar valor às coisas que realmente importam para a nossa vida, para a nossa existência, sempre. Nós somos espíritos imortais e os bens terrenos são passageiros. E todos os bens terrenos que temos, nós somos depositários e temos que ser depositários fiéis. Não temos a ilusão de imaginar que esse quadro possa mudar dentro de alguns séculos, a gente ser desapegado de uma hora para outra de tudo que nós temos aqui. O progresso e o entendimento, eles são muito lentos. É tudo pouco a pouco, um a um, até que todos compreendam que desprender do mundo é libertar-se de si próprio. Porque se a gente se apega às coisas que não nos pertencem, nós sofremos sem necessidades. Para nós espíritas é mais fácil assim, a compreender essa orientação de Lacordaire, né? Mas se a gente considerar a gama de bens terrenos que a gente pode se apegar, não só à matéria, né? Mas também às pessoas, né, aos filhos, aos pais, aos irmãos, é tão difícil a gente desapegar das coisas, que a gente tem que começar desde logo. A gente não pode deixar para depois. Todo apego causa dor e sofrimento. E a finalidade da reencarnação é ajustar o homem aos valores espirituais. É viver no mundo sem ser do mundo, né? Como ensinam os espíritos. É sair daqui melhor do que chegamos. Né? Se assim não for, a reencarnação de nada valerá. Nós devemos selecionar com critério quais são os bens que valem a pena os nossos maiores investimentos. Né? Se pensamos apenas nos que ficam na Terra, nada construiremos para o futuro. Proposta do Espiritismo, então, é de nos auxiliar nesse desprendimento dos bens terrenos. É mostrar-nos que somos antes espíritos que matéria. Porque material nós somos por um tempo. E espiritual nós seremos eternamente. Como os bens materiais mal administrados, eles lesam o homem espiritual, se não aprendermos agora a valorizar os bens terrenos com equilíbrio, nós seremos escravos deles depois da morte. Né? Por exemplo, assim, os avarentos de hoje, eles serão os obsessores de amanhã. E isso a gente vê muito nas mesas de pronto-socorro. Então, meus queridos irmãos, que essa lição sirva para que a cada dia a gente melhore a nossa vida, naquilo que realmente importa para o nosso futuro. Que a gente consiga se libertar de tudo aquilo que nos escraviza, que nos prende à matéria. Que Deus, o nosso Pai, esteja com todos. Que onde houver um doente, um necessitado, no hospital da nossa cidade, receba um pouquinho desta luz, deste Evangelho, fortalecendo os que lá se encontram, dando a coragem para o restabelecimento e até a cura, se for do seu merecimento e da vontade de Deus, e dos desígnios destes irmãos. Entregamos a Deus tudo aquilo que não podemos fazer. E vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E espalhar por onde a gente for o amor que temos dentro de nós, que é essa centelha divina. Que Deus fique com todos, que essa luz permaneça nos nossos lares, conosco.
que possamos ter uma excelente noite e que assim seja.